crianças! Ótimo estar com vocês mais uma vez para a gente estudar a Palavra de Deus aqui na nossa classe bíblica. E a gente está conhecendo uma moça, que a história dela está contada aqui na Bíblia. Quem lembra o nome dela? Isso mesmo, o nome dela é Esther. E vocês sabem o que significa o nome Esther? Isso! O significado desse nome é estrela. E o que será que nós vamos aprender com Esther hoje? Mas antes, nós vamos fazer algo muito importante. Nós vamos orar. Eu vou orar aqui e vocês oram aí na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá, fechar os olhos e falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigada, porque nós podemos mais uma vez estudar a Tua Palavra. Mesmo, Senhor, não estando juntos, mas nós podemos fazer essas gravações, as crianças podem nos assistir e assim, Senhor, nós continuamos aprendendo. Muito obrigada, Senhor, pela vida das nossas crianças. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que nos ajudam a fazer essas gravações. Abençoa Sara, abençoa Igor e Elisângela, que prepara os materiais. Muito obrigada, Pai, por cada uma dessas pessoas, porque elas nos ajudam, Senhor, a levarmos estas lições até as nossas crianças. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. E agora, crianças, nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar uma música que fala que bem-aventurado é fazer o que a Bíblia diz. Você sabe o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é a mesma coisa que dizer feliz. Então, feliz é aquele que faz o que a Bíblia diz. Vamos louvar agora então ao Senhor com essa canção. Bem-aventurado
Eu sei que vocês também cantaram aí, acompanharam. E sabe o que é bom? Que vocês podem parar, voltar e ouvir de novo, né? Até aprender essa linda canção que tanto nos ensina. Porque também nós aprendemos, quando nós estamos cantando, nós também estamos aprendendo. E agora, eu vou contar para vocês a história, mais uma parte da história de Esté, porque vocês começaram a conhecer um pouco dela domingo passado e hoje nós vamos saber mais um pouquinho sobre a vida de Esté. E a história dela está registrada aqui na Palavra de Deus. Tem um livro na Bíblia que se chama Esté e que vocês que já estão aprendendo a ler, podem ler também, vão lendo de pouquinho, cada dia alguns versículos, ou pede ajuda a papai e a mamãe, para que vocês possam conhecer ainda mais sobre a vida dessa mulher tão importante. Lembram que Esté, agora, ela é uma rainha, não é verdade? Ela foi escolhida pelo rei para ser, então, a esposa dele, o rei Assuero. E agora ela era rainha, morava no palácio, e o primo dela, lembra do primo dela chamado Mordecai? Ele também trabalhava lá no palácio, mas ele não podia ver Esté quando ele queria, tá? Até porque poucas pessoas sabiam que eles eram parentes, né? Esté era prima de Mordecai. Mas aí, um dia, quando Mordecai estava lá, perto do portão do palácio, ele ouviu 2 porteiros planejando matar o rei. Olha que coisa terrível. Aí Mordecai disse assim, eu preciso avisar, preciso mandar dizer a Esté o que esses homens estão planejando. E assim então Mordecai fez. E ele mandou um recado para Esté, dizendo o que estava acontecendo, e Esté avisou o rei. E aqueles homens que estavam planejando aquelas coisas erradas foram presos, né? Que bom que Mordecai conseguiu avisar o rei a tempo, antes que aqueles homens fizessem mal a ele. E tudo aquilo que Mordecai fez de avisar o rei foi registrado nos livros, né? Como se fosse assim uma ata que tinha no palácio, eles registraram tudo aquilo. Mas Mordecai não recebeu nenhuma recompensa, não foi reconhecido por aquilo que ele tinha feito. Olha só, crianças, ele tinha ajudado o rei a não ser morto, mas ele não recebeu nenhuma recompensa. Porém, Mordecai não se entristeceu com isso não. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha feito a coisa certa. E ele não fez pensando em receber premiação. Não, ele apenas queria que o rei fosse, não sofresse aquele atentado, né? Não morresse na mão daquelas pessoas que estavam planejando coisas ruins para ele. Bom, passou um tempo e o rei Assuero tinha várias pessoas trabalhando junto com ele. E tinha um homem chamado Amã, que era muito próximo do rei. E o rei resolveu colocar Amã numa posição assim, digamos, mais elevada. E disse assim, que daquele dia em diante, todas as pessoas deveriam se curvar diante de Amã. Assim, né? E Amã era um homem bem orgulhoso, aí ele ficou feliz da vida, porque agora onde eu passar, as pessoas vão se curvar diante de mim. Olha aqui Amã passando todo orgulhoso, né, com o peito assim para fora, todo exibido. Mas um homem, aqui atrás, estão vendo? Mordecai não se curvou diante de Amã. Sabe por quê? Lembra a música que nós cantamos agora há pouco? Que dizendo assim, que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que faz o que a Bíblia diz? Muito bem. Amã sabia que ele não devia se curvar diante de homens, porque Deus já tinha falado para todo o seu povo, o povo judeu,
que as pessoas só deviam se curvar diante de Deus, adorar somente a Deus. Então, Mordecai não ia se curvar diante de Amã. Ah, vocês acham que Amã gostou disso? Olha, Amã ficou com tanta raiva. Quem esse Mordecai pensa que é? Que não quer se curvar diante de mim? Ora, isso é uma ordem do rei. Ele deveria se curvar. Mas Mordecai não se curvou diante de Amã. Aí Amã ficou com tanta raiva e pensou, eu tenho que resolver essa situação. Mas ele fez assim. Ah, eu sei, Mordecai é judeu. Eu não vou me livrar só de Mordecai, não. Eu vou me livrar de todos os judeus. Deixa estar. Eu vou lá falar com o rei e vou resolver essa situação. Aí, Amã foi até o rei Assuero e falou assim: Rei, o senhor sabe que no meio do seu povo mora um outro povo chamado judeu, que eles têm os costumes muito diferentes e que eles não querem seguir as ordens que o Senhor dá. Olha, rei, isso é muito perigoso. O Senhor devia tomar uma providência. E eu sugiro ao Senhor que faça o seguinte: assine um decreto ordenando que sejam todos os judeus mortos. E eu prometo depositar 342 quilos de prata no cofre real. Aí o rei, como assim, né? O rei gostava muito de Amã, acreditava em tudo que ele falava. O rei disse: tá, faça o que você quiser. Pegue aqui meu anel, manda escrever essa ordem e nem precisa depositar essa prata aí no cofre real. Pode ficar com o seu dinheiro. Então, Amã preparou aquele decreto, né, e selou com o selo do rei e mandou então o emissário ir para todos os lugares falar essa notícia. Crianças, como vocês acham que o povo judeu ficou? Poxa, ficou todo mundo desesperado. Como é que pode uma coisa dessa? O rei deu uma ordem para mandar matar todos os judeus e ainda marcou o dia. Seria no dia 13 daquela data em que ele assinou aquele documento, até o momento em que eles seriam mortos, passaria ainda um ano, ainda teria ainda um tempo. Mas vejam, era uma coisa muito terrível. Todos os judeus seriam mortos. E quando eles ouviram aquela notícia, eles começaram a chorar, a se lamentar, levantar as mãos ao céu. Senhor, o que está acontecendo? Como que nós vamos sair dessa situação? E Mordecai, sabe o que foi que ele fez? Ele rasgou as vestes dele, se sujou de cinza, porque esse era o hábito deles, o costume deles, para mostrar tristeza. E quando Esther soube que o primo dela estava naquela situação, ela ficou muito preocupada, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela só sabia que ele estava lá na praça daquele jeito, com a roupa rasgada e lamentando. Então ela mandou um servo dela para ir falar com Mordecai. E aí então Mordecai explicou a esse servo o que estava acontecendo. E ele escreveu então, disse: olha, leve para Esther essa carta aqui que eu estou enviando. E nessa carta, Mordecai explicou para Esther tudo o que estava acontecendo. E ele disse assim: Esther, você precisa ir falar com o rei. Não se esqueça que você também faz parte do povo judeu. Mas então, Esther ficou pensando: como que eu posso fazer isso? Sabe por que, crianças, Esther ficou preocupada? Porque ninguém ia à presença do rei sem que o rei mandasse chamar, nem mesmo a rainha.
Se alguém chegasse na presença do rei sem ele ter mandado chamar, sabe o que ele fazia? Mandava matar. E agora, o que Esther ia fazer? Mordecai disse para ela: não esqueça, Esther, você também é judia, e você também vai morrer. E lembre-se, quem sabe não foi para esse momento muito especial, por isso que você foi escolhida rainha. Então Esther pensou, ficou preocupada, ela sabia que era uma situação muito difícil, mas então ela mandou o seu servo voltar e falar com o seu primo Mordecai e dizendo assim: olha, essa tarefa que eu tenho que fazer é muito difícil, mas eu peço que o povo todo jejue e ore por mim por 3 dias. Crianças, o que vocês acham que aconteceu? Será que o povo jejuou e orou por Esther para que ela pudesse cumprir aquela missão? Vocês vão saber a continuação dessa história no próximo domingo. Não deixem de participar, porque então vocês vão saber o que aconteceu, se realmente o povo jejuou e se Esther foi falar com o rei. Esther mandou um recado para Mordecai e ela compartilhou com ele uma necessidade. E qual era essa necessidade? Olha, todos os moços, velhos, mulheres e crianças seriam mortos por causa daquela ordem, né? Que Amã conseguiu que o rei Assuero desse. Então, esse era um motivo muito forte para a oração. E por isso, então, Esther pediu a Mordecai que falasse com todo o povo para que o povo orasse. Sabe por quê? Porque nós precisamos interceder uns pelos outros. Você sabe o que é interceder? Interceder é uma forma de orar também, mas interceder é assim, é quando eu oro pedindo a Deus por outra pessoa. E quando Esther pediu para que Mordecai e o povo judeu orasse, é para que o povo judeu orasse por ela, né? Pela missão que ela ia então ter que fazer. E agora a gente vai louvar o Senhor mais uma vez, uma música que fala sobre oração. O quanto é importante nós orarmos a Deus em todos os momentos. Vamos cantar então? Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar ao Senhor louvando e agradecendo. Vou orar, vou orar. Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar, contar meu pecado e ser perdoado. Vou orar, vou orar. Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar pelo meu amigo que brinca comigo. Vou orar, vou orar. Então, crianças, vejam que coisa importante nós aprendemos hoje também na nossa lição, que é a questão da oração quando nós intercedemos uns pelos outros. Esther sabia que aquela missão que ela tinha que fazer era algo muito difícil e que ela não conseguiria sozinha. Ela precisava da ajuda do seu povo, então ela pediu ao povo que orasse por ela. E você? Você também tem o hábito de orar pelas outras pessoas? Orar pelo seu irmão, se você tiver irmão, por papai, mamãe, orar pelos seus amigos. Às vezes tem alguém doente, ou um amigo seu que ainda não conhece Jesus. Então, todos esses são motivos para nós
intercedermos. É uma palavra difícil, né? Mas intercessão é isso, é a gente pedir a Deus por outra pessoa ou por uma outra coisa que não seja apenas para nós. E vocês vão receber essa atividade aqui para realizar, né? Pensar, eu oro. Então vocês vão orar, nesse momento de oração é um momento de intercessão. E vocês então vão desenhar aqui, eu oro por família, amigos, pela igreja, pela nação. E aí vocês vão desenhar, tá? Essas imagens aqui. Eu vou colocar umas imagens só para dar umas ideias para vocês. Então, a oração de intercessão. Nós podemos orar pelos nossos amigos, né? Vocês podem orar pelos amiguinhos de vocês. Podemos orar pela nossa família, em tempos de pandemia, todo mundo de máscara. Podemos orar pela nossa nação, o nosso Brasil. Também orar pela nossa igreja, por todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja. E sabe o que eu estou pensando aqui? Na nossa atividade, tem um quadrinho que está em branco, não está escrito nada. Sabe o que a gente pode desenhar aqui? O que a gente está mais precisando agora? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso mesmo, a gente está precisando de uma vacina para essa doença chamada Covid. Porque ela está impedindo que a gente esteja aqui na igreja, todo mundo reunido. Então isso é um motivo muito importante para nós intercedermos, pedirmos a Deus para que essa vacina que vai possibilitar que a gente não fique contaminado por essa doença seja logo preparada. E assim então todos nós estaremos imunizados, né? Vacinados contra essa doença. Então, crianças, todos esses motivos aqui são motivos de intercessão. Ore pelos seus amigos, pela sua família, pelo nosso Brasil, pela nossa igreja e também não deixem de orar para que logo essa vacina esteja pronta e assim a gente possa ficar todo mundo junto. E para encerrar hoje a nossa lição, nós vamos então recordar a frase que Esther disse para o povo judeu. Todos vocês jejuem e orem por mim. Esther 4:18. O que é jejuar? Jejuar é deixar de comer. Sabe por que ela pediu isso? Porque enquanto as pessoas estavam ali só, orando, sem preocupação com a alimentação, eles estavam então mais envolvidos naquela situação, realmente com o pensamento voltado para aquele momento. O jejum ali era necessário porque era uma situação muito difícil. Por isso ela pediu que eles também jejuassem, tá? Então não esqueçam, crianças, que nós devemos orar em todos os momentos. Orar pela nossa vida, orar pelos nossos amigos, orar pela nossa família. E que nós não esqueçamos que quando a gente estiver numa situação muito difícil, como Esther estava passando naquele momento, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Tchau, crianças. Tenham uma boa semana.